Avanço na negociação sobre o potencial construtivo. John Textor revela a situação de Ryan e vamos falar deste atropelo do Botafogo no Vasco pelo Brasileirão. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta quarta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do Clube de Regata Vasco da Gama. Temos que falar com muita seriedade sobre o que aconteceu na partida de ontem contra o Botafogo, mas antes, é claro, na humildade, na moral, eu peço, sei que você, torcedor, está muito chateado com o resultado de ontem, mas ajuda demais o nosso trabalho, o seu like, a sua inscrição, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Sem mais delongas, vamos falar sobre esse amasso, esse atropelo do Botafogo com muitos detalhes. E eu digo com muita seriedade, são agora 5 horas da manhã, a gente está aqui nesse pós-jogo pensando sobre tudo o que aconteceu. E muito chateado porque acompanhamos aqui os torcedores, acompanhamos o dia a dia do Vasco. O Botafogo fez a sua parte, até porque tem o objetivo de alcançar o título do Campeonato Brasileiro e praticamente colocou as mãos na taça. Mas o que chateia é o que é falado, né? Não é a maneira, não é o perder, não é a derrota, não é o resultado. É como se perde. Desde tudo que aconteceu lá no pré-jogo em relação à ausência ou não, à escolha de não relacionar, por exemplo, o Emerson Rodrigues, tendo poucas opções no banco de reserva. O banco de reserva do Vasco hoje é um deserto de ideia e de opção para o técnico Rafael Paiva, que não se isenta, tá? Não é isentando aqui jamais o Rafael Paiva da cor, porque ele é basicamente 100% culpado do resultado desse jogo. Não culpado de tudo que vem acontecendo com o Vasco, porque o Rafael Paiva, ele pega o Vasco numa situação ruim, numa zona do rebaixamento, consegue estabilizar o Vasco nessa posição do Campeonato Brasileiro. 19º, 8º, 9º, o Vasco ficou nesse momento, ficou nisso no campeonato. Foi eliminado na Copa do Brasil na semifinal, mas o resultado, o atropelo do Botafogo sobre o Vasco está totalmente envolvido e culpado o técnico Rafael Paiva. É claro que eu quero saber, torcedor, a sua opinião, a sua avaliação dos jogadores, avaliação do técnico Rafael Paiva, porque escalou muito mal o time. Nós falamos aqui, batemos nessa tecla durante todo o período de pré-jogo, que o Botafogo iria jogar com uma intensidade, o Botafogo iria vir para cima do Vasco com uma intensidade. Se a gente pegar aqui postura de determinados times que jogou contra o Botafogo, por exemplo, o Bragantino jogou fechado, o Penharol, depois de tomar um 5-0 no Newton Santos, jogou fechado, jogou marcando de forma posicional, não se arriscando muito. O Criciúma jogou fechado, jogou com uma linha de 5 defensores, de 5 jogadores, 3 zagueiros e 2 laterais. E são situações que mostram a carência do Vasco. Eu vou dizer, o Paiva, com todo respeito, já é o terceiro jogo. Jogo contra o Juventude, jogo contra o São Paulo e hoje contra a segunda goleada de 3-0. E sempre o Vasco sofre mais de 2 gols num jogo quando acontece uma mudança drástica taticamente. Quando resolve mudar taticamente de última hora. Resolveu mudar taticamente de última hora colocando o Paí e o Coutinho junto, o Vasco vai lá e sofre 3 gols. Resolveu mudar taticamente por conta da ausência do Emerson Rodrigues, o Vasco sofre 3 gols. E claro, a deficiência não só da defesa, porque hoje não é motivo de chegar aqui, a culpa é do Léo, a culpa é do Maicon, a culpa é de todo mundo. A culpa é do João Vitor, que recebeu o 4º cartão amarelo, a culpa é do meio campo, que marcou mal, principalmente no terceiro gol do Júnior Santos, aqueles carrinhos desesperados que a bola pifava, sobrava e acabou sobrando no pé do Júnior Santos para fazer o terceiro gol.
Quer dizer, são situações que não dá para o Paiva chegar aqui na coletiva e falar, não encaixou. O time já não vem se encaixando em determinados jogos, em determinados sentidos. Já está ficando uma narrativa protocolar. O problema é muito mais sério. É nas contratações. É você olhar para a janela do meio do ano e quando o torcedor estava cobrando um zagueiro, um ponta, e o Vasco trouxe o Jean Davi. O Jean Davi é um deserto de ideias em campo. Não corre, não marca, não recompõe. Nem à toa que teve que ser substituído. O Paia não estava no seu melhor dia. O Verratti não estava no seu melhor dia. E a conclusão, o Vasco acabou sendo atropelado. Então, a gente traz aqui, a galera, a informação, a notícia também como um desabafo. Quero a sua avaliação. É muito importante. E aí, entra o questionamento que eu fiz para o Paiva, até também me dirigindo ao Marcelo Santana, que precisa falar. Que falou na coletiva da apresentação do Maxim Domingues que ia trazer um balanço sobre a janela de transferência do Vasco numa coletiva e até o momento não falou. O presidente Pedrinho também precisa falar, precisa expor mais, porque o Vasco precisa se planejar. Legal, o Vasco pode se classificar agora para Libertadores, pode se classificar para uma Sul-Americana, mas e o planejamento 2025? O que esperar desse elenco para o próximo ano? Não dá. Não dá para pensar que esse elenco vai conseguir muita coisa. Jogando da maneira que jogou, o problema não é perder, o problema é como se perde. É a forma que o Vasco negocia essa derrota. Por uma questão que se o Botafogo fosse mais ali, um pouquinho mais caprichoso no terço final, seria muito mais. Então é complicado, é chatear. E eu volto a dizer, a minha pergunta para o Paiva, o campo fala e o campo está gritando. O campo está gritando que não dá com esse elenco. Que não dá, é muito limitado, é muito difícil. E passando aqui, galera, a informação, eu sei que não dá para falar que é uma boa notícia, que é informação. O avanço da negociação pelo potencial construtivo, né? Informação que veio do GE, do Tébaro Schmidt, vou trazer a matéria completa aqui. O Vasco avançou em negociações com uma empresa para vender o valor considerado significativo do potencial construtivo de São Januário. As conversas estão na fase de troca de minutas, caminhando para a conclusão. Caso a negociação seja fechada, essa será a venda de maior valor até o momento. Então, diante de tudo que aconteceu no jogo, até considerável a questão do potencial construtivo ser uma boa notícia, mas não esconde o que tem que ser feito. Não esconde o que precisa ser feito. O Vasco vai passar por um processo de reformulação no elenco, mas tem jogadores, por exemplo, que tem contrato até o final de 2025, que tem contrato até o final de 2026. E vai ter que segurar esses jogadores. Então, vai acontecer, é uma boa notícia a questão do potencial construtivo, que foi inicialmente calculado em 500 milhões. Enfim, o Vasco calcula que vai ultrapassar 1/3 desse valor quando for concluído essa venda em questão. Informação que veio do nosso amigo Tébaro Schmidt. E também na coletiva de imprensa ontem, na zona mista, o John Textor falou, né, sobre o sentimento que ele tem pelo Ryan, o aprecio que ele tem pelo Ryan, que no momento, é claro, ter o Ryan como jogador do Botafogo inicialmente por uma negociação é difícil. Nós sabemos que existe a negociação, inclusive essa negociação ela vem com o presidente Pedrinho e o diretor, o CEO do Botafogo, que é o Tairo Arruda. A proposta é de 86 milhões, por 15 milhões em dívidas que o Vasco vai pagar, finalizando 100 milhões, mais ter o estádio Newton Santos. Ontem o John Textor, além de falar com o Ryan, que cumprimentou os jogadores do Vasco, que ele mesmo confessou que ama o Ryan, que tem ali um interesse, que tem ali um aprecio pelo Ryan, falou também sobre a questão de utilizar o estádio Newton Santos, que vai tentar facilitar isso para o Vasco, o estádio para o ano que vem, e também o estádio Newton Santos é utilizado para show, né? Show do Bruno Mars, da Taylor Swift, mas que vai tentar facilitar essa questão do estádio caso haja uma necessidade. Então, tendo mais confirmações, uma atualização a gente vai trazer para você aqui, torcedor, durante o dia. Tem muita coisa para a gente falar. Ontem, como tivemos o pós-jogo na coletiva do Paiva, resolvi
agora por volta de 6 horas da manhã fazer esse vídeo, porque a gente está aqui pensando, a cabeça ficar pensando por conta da postura, né? Por conta João Vitor, mais um cartão vermelho. Claro que todo mundo é culpado, é o time inteiro, galera. Não dá para chegar aqui e falar só de um jogador, é o time inteiro que ontem jogou muito mal. E agora o Vasco encara uma sequência contra o Fortaleza no Castelão no próximo sábado, depois o Internacional no dia 20 em São Januário. A gente vai trazer mais informações sobre a sequência do Vasco no vídeo da tarde, beleza? Coloque aí nos comentários a sua avaliação, se você está insatisfeito com o Paiva, se você manteria o Paiva para o planejamento 2025, é importante saber. BTB Esportes em todos os lugares, valeu, até o próximo vídeo, um abraço.